Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Roseira e esse é o canal Matemática de Pai para Filho. Dando continuidade aos estudos que estamos fazendo sobre geometria analítica, nós vamos fazer alguns exercícios tratando especificamente do tema ponto médio. Então vamos dar uma olhada em alguns exercícios bem interessantes que vão ajudar a aplicar os conceitos que nós aprendemos usando a fórmula do cálculo das coordenadas do ponto médio. Tá bom? Então tem alguns problemas aí para a gente poder aplicar então esses conceitos. Então o primeiro deles diz assim: determine o simétrico do ponto A de coordenadas 3, 6 em relação ao ponto Q de coordenadas 5, 9. Então vamos fazer aqui um desenho, né, para nos ajudar. Essa é uma questão também que muitos alunos costumam perguntar dentro de sala de aula, né, se é necessário sempre, né, fazer um desenho para nos ajudar na resolução dos nossos problemas. É claro que não é obrigatório que você faça desenhos, né, mas na medida do possível, né, em especial quando esses desenhos forem simples de serem feitos e que não vão tomar muito tempo, especialmente se o aluno estiver fazendo uma prova, vale a pena você se valer da visibilidade que um desenho traz quando nos ajuda, né, a enxergar especialmente os dados do problema. Né? Então, temos aqui um ponto que eu vou chamar de ponto A, coordenadas já conhecidas, né, 3, 6. E um ponto que eu vou chamar de Q, mais ou menos aqui, de coordenadas 5, 9, como o problema nos deu. Né? Ora, obter o simétrico do ponto A em relação ao ponto Q, vamos chamar esse terceiro ponto, né, de ponto Q, tá? De ponto B, né? Ele estaria mais ou menos por aqui. Ele é um ponto, né, tal que as suas coordenadas, que é o que buscamos, né, x do ponto B e o y do ponto B, y do ponto B, serão tais que esse ponto, que é o ponto de referência, né, para a tal simetria, ou seja, o ponto Q, se torna o ponto médio desse segmento que une os pontos A e B. Ou seja, olhando o segmento AB como o segmento, né, de reta do problema, esse ponto Q será o nosso ponto médio. Como já conhecemos as suas coordenadas, né, basicamente é usar a fórmula que já conhecemos. Deixa eu ajeitar aqui porque ele deu uma falhada aqui no momento aqui da escrita, para não ficar a bagunça que ficou aqui. E vou reescrever então o y do ponto B. E aí vamos então usar a fórmula que você já certamente conhece. O x do ponto Q é o x do ponto A mais o x do ponto B sobre 2. Lembrando, né, que as informações que temos são as informações das abscissas do ponto A e ponto Q, nessa equação, então, nos ajudando a obter aqui o x do ponto B. Tá? Então, trazendo essas informações para cá, então, isso aqui vai ficar assim: 5, que é o x do Q, será igual a 3 mais x de B sobre 2. O que nos dá x do ponto B igual a 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. Então, x do ponto B igual a 7. Escrevendo uma equação muito parecida, né, com essa, que é a equação para o y, né, do mesmo ponto, ou seja, y de Q será igual ao y do ponto A
mais o y do ponto B sobre 2. Escrevendo, então, trazendo, né, as informações que temos, ou seja, o y do ponto Q igual a 9 e y do ponto A 6 mais o y de B sobre 2. E ficamos, então, em condições de fazer como fizemos para o cálculo do x, obter aí a ordenada do ponto B, ou seja, y de B. Basta você perceber que ao multiplicar aqui 2 vezes 9, 18, menos 6, esse y seria igual a 12. 12. Então, era o que o problema nos pedia, né? Esse ponto aqui é tal que suas coordenadas serão x igual a 7 e y igual a 12. Ok? Duas questões aí que normalmente surgem em sala de aula. Primeiro, se eu precisaria montar este problema, né, me valendo dos eixos cartesianos. Ele é um problema tão simples, né, que eu não imagino que você tenha necessidade de usar o rigor que você precisa usar quando você está fazendo a questão de posse dos eixos cartesianos. Isso é um tanto quanto trabalhoso, né? E você acaba sendo exigente no momento da posição dos pontos e vai te dar um trabalho que a questão não requer. Tá? Então, tentando otimizar o tempo que você tem numa prova, uma questão como essa eu não recomendo que você use os eixos cartesianos. Que você faça apenas um esquema, considerando, obviamente, com bastante cuidado e critério, as exigências trazidas pelo enunciado e pelo problema. Então, nesse caso aqui, como ele queria o simétrico do ponto A em relação a Q, então, no nosso desenho, no nosso esquema aqui, né, eu preciso garantir que essas medidas sejam rigorosamente iguais. E aí eu não preciso fazer o uso de uma régua muito precisa, ou até mesmo, como disse, o posicionamento desses pontos num eixo cartesiano completamente escalonado, né? Uma outra questão é você perceber que na verdade, né, obviamente, usando as consequências da fórmula do cálculo do ponto médio, essas duas contas aqui, a priori, você nem precisaria fazer. Né? Por quê? Repara, sabendo, né, que a fórmula é o cálculo da média aritmética, repara, quando você pega esse 2 aqui e traz para cá, né, multiplicando a média, que é o valor da ordenada, né, ou da sua abscissa, então você vai multiplicar o 2 pelo x de quê? A abscissa. Vai multiplicar o 2 pela ordenada, o y. Isso tem que ser a soma das coordenadas. Tá certo? Então, repara, olha, se eu tenho 5 como média, tá? E foi uma média de 2 termos, os extremos desse segmento tem que somar 10, né? Para poder, no cálculo da média, você obter o 5. E aí o que eu posso perceber? Se eu já tenho 3 aqui, o outro extremo, né, que é o x de b, tem que ser 7, tá? Para poder somar 10, dividido por 2, 5. A mesma coisa para o 9, ou seja, o 9, que é o y do Q, para que eu possa obter média 9, a soma dos extremos desse segmento tem que somar 18. Eu já tenho 6 no A, no y do A, é claro que o y do B tem que ser igual a 12, tá bom? É claro que seria uma maneira mais rápida de fazer essa questão, mas da mesma forma, usando as consequências e as características da fórmula do ponto médio, você teria uma facilidade em obter essas coordenadas mais rapidamente do que escrever as equações que eu escrevi, tá bom? Então ficam aí as duas abordagens, as duas soluções.
tá bom? A gente retorna fazendo mais exercícios no próximo vídeo e eu queria convidar você, se é a primeira vez que você passa por aqui, para você se inscrever no canal e se você conhece alguém que está tendo a necessidade de estudar esses assuntos, seja para a sua escola, seja para uma prova, né? Estamos começando aí o ano com a necessidade de preparação dos nossos alunos para os testes e para as suas provas e, obviamente, esse é um dos assuntos que fazem parte do currículo dos nossos alunos. Então, eu peço a você que, tendo alguém da sua família, do seu círculo de amizade, que você compartilhe esse vídeo e, no seu caso, que você possa ativar o sininho para que nos próximos vídeos você tenha a informação de que tem coisa nova no canal à sua disposição, tá bom? Um forte abraço e a gente volta daqui a pouco com mais exercícios.